youtube.com/TV A Caminho da Luz. Como nós fazemos em todo o programa, eu sempre faço uma referência no programa anterior. Você vai se lembrar que no programa anterior nós falamos sobre o efeito da prece. E é muito interessante porque percebeu André Luiz que o ambiente ficou todo iluminado com as luzes, não apenas dos três que eram os espíritos mais evoluídos que estavam ali trabalhando, no caso a nossa Ismária, depois o nosso Aniceto e depois também a terceira figura era o Alfredo. E ele reparou que todos os trabalhadores tinham uma luz, não tão forte quanto os três. Reparou ele também que tanto ele quanto o Vicente também tinham uma luz pequenininha. Eles perceberam que conforme a prece foi sendo emanada pelo coração de Ismária, ele percebeu que aqueles 400 que haviam tendo uma assistência especial começaram a se despertar, começaram a falar, começaram a ter reações. 2 deles se levantaram, saíram correndo, enfim, começa então o processo de despertamento. E é curioso que o restante continua como se nada tivesse acontecido. A prece ainda não toca o coração dessas criaturas. Estão tão enfronhadas nos vícios, nos erros de outrora, que vive aquele momento na erraticidade, ou seja, vive dentro do seu aspecto negativista, dentro do seu aspecto de sofrimento, daquilo que ele carrega, dos erros que ele cometeu. Então nós vimos a importância da prece, a importância da oração, o quanto ela é importante para que as pessoas possam se despertar, cada um ao seu momento. Vamos dar continuidade, porque já acabou a prece, os trabalhadores já estão saindo do recinto. Vamos então dar continuidade na leitura do livro de André Luiz. Hoje estudaremos o capítulo 26º, que tem como título Ouvindo Servidores. Começa André Luiz nos narrando: notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto, ria-se carinhosamente, ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. André, eu gostaria de colocar 2 pontos para nós não deixarmos passar, que eu acho e julgo ser de suma importância. Está na primeira frase, onde ele coloca que o trabalho desenvolvia num ambiente da mais pura camaradagem, tendo o respeito natural às noções de hierarquia. É o que nós não vemos no movimento espírita, é o que nós não vemos nas religiões. Por exemplo, o movimento espírita
Então as pessoas acham que sou voluntária, pode fazer o que quer, muitas vezes não respeita a diretoria, muitas vezes não respeita aqueles que estão dirigindo a casa, fazem as coisas como se fosse uma casa pela qual todos podem fazer o que quer. Então nós temos que entender que essa hierarquia ela é de suma importância para o bom andamento dos trabalhos. Não é porque a pessoa é voluntária, nós temos essa mania, nós não respeitamos o ambiente que nós estamos. E nós somos muito melindrosos, basta alguém falar alguma coisa, nós já ficamos chateados. Então essa hierarquia é de suma importância para o bom andamento de qualquer trabalho na Terra. Seja assistencial, seja empresarial, aonde está o homem envolvido, a hierarquia sempre foi importante. E um outro ponto que ele coloca é o carinho que Ismária dedicava aos trabalhadores, que é uma outra coisa também que a Casa Espírita peca. Porque os trabalhadores muitas vezes não têm com quem conversar. Nós nos preocupamos em atender aqueles que batem à porta da casa e esquecemos que os trabalhadores muitas vezes também precisam de nós. Então Ismária, atendendo aquelas senhoras que poderiam ser a sua avó, com muito carinho, com muito amor, com muita abnegação. E também os homens foram procurar a figura do administrador, que era um homem carinhoso, e ele também sorria alegremente. O trabalho havia acabado, sorria, porque a alegria, o movimento espírita é a expressão da alegria, não é a expressão do ser carrancudo, cara feia. Não, é a expressão da alegria. Diga de passagem, quem conheceu Chico Xavier sabe que Chico Xavier era extremamente alegre. Esses são dois pontos que eu gostaria de destacar na leitura que foi lida até agora. Realmente são dois pontos para nos atentarmos e quem sabe, né, querido Sérgio, colocarmos em prática, seja dentro de uma casa espírita, seja fora dela. É verdade, André. Energia, amizade, organização e entendimento. Tudo isso faz parte de um conjunto dessa organização. Continua André Luiz. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso. Atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma,
Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Aqui nós temos uma continuidade, daqui a pouco, da conversa de Alonso com o administrador. Mas é interessante nós notarmos que Alonso passou pela instituição na condição de doente. Com certeza foi um daqueles que dormiu, num determinado momento despertou, começou a fazer um tratamento e compreender as suas circunstâncias e se propôs a se modificar. Começou então a estudar, teve a oportunidade do trabalho. Esse cooperador não é um espírito evoluído, é um espírito que está à busca da evolução, como todos nós. Mas fato é que então começou a conversar com Alonso, o administrador, e Alonso pergunta sobre a questão, que é muito interessante, como está a família. E foi respondido a ele que a família está bem, a esposa ainda acabrunhada, ou seja, não aceitando muito a situação, os filhinhos também, ainda no seu processo evolutivo de cada um passando pelas suas dificuldades, né? E ele então começa a perceber que o quadro é o mesmo. E num determinado momento ele diz, é porque eu estou com muita saudade. Eu queria chamar a atenção de você, o nosso telespectador, porque quando nós perdemos um ente querido, nós pensamos que a saudade fica só aqui conosco. Não é verdade. Aqueles que partem para o mundo espiritual levam também a saudade. Nos lembremos que os espíritos apenas perdem o corpo, mas continua a sua vida, continua os seus percalços, leva para o mundo espiritual a mesma situação que ele estava aqui, com o seu mesmo processo evolutivo, com as suas mesmas dificuldades, com os seus mesmos vícios. Então isso que nos chama a atenção, mas Alonso já está mais preparado de ouvir. É lógico que a dor ainda abate-lhe a porta do coração, como nós vamos ver na sequência dessa leitura. Mas é importante nós percebermos que tanto André Luiz, Vicente, o próprio irmão que está nesse momento sendo indagado, todos eles estão na mesma condição. Saíram de uma zona de sofrimento e se encontram estagiando, procurando entender o que é o bem e procurando viver o bem dentro das suas atividades cotidianas. Realmente é um caso que é muito curioso pelo contexto que André Luiz nos apresenta. E outro fator que o Sérgio também começou a dizer que nós devemos aprofundar um pouco mais é que os espíritos na condição de uma chefia, como era o caso do Alfredo, por mais amor que ele colocava em suas ações, em muitos casos era necessário que ele mostrasse para o espírito uma realidade sem ofender aquele espírito, sem machucar aquele coração, mas mostrando que nem tudo era permitido naquele momento, que existe uma ordem, que existe uma organização, que existe o momento certo e a hora certa. Então Alfredo, com muito amor, com muito carinho, pontuou, acentuou para Alonso que naquele momento o máximo que eles podiam fazer é continuar a preparação, para que quando Alonso tivesse preparado, pudesse novamente rever, reencontrar e estar com aqueles corações que eram tão caros ao seu coração. Vamos dar continuidade na leitura, André, para que a gente possa ver um outro fato interessante também, o quanto a saudade muitas vezes interrompe o nosso processo evolutivo.
Vamos dar continuidade? Continua André Luiz. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável? É interessante, André. Ainda tem mais uma parte que nós vamos ver o sofrimento do nosso irmão, mas o que ele pede? Ele diz uma coisa que nós não podemos deixar de comentar, que a noite tem sido noites de perturbação, porque o pensamento dos filhos e o pensamento da esposa está alcançando o seu pensamento. Isso está fazendo com que ele fique desequilibrado. Diz ele que dorme muito pouco, fica angustiado, porque percebe que as vibrações que ele está recebendo não é vibração de amor, não é vibração de respeito, mas uma vibração de dor, de sentimento. É isso que nós tentamos colocar dentro de uma casa espírita, que quando nós temos a separação daquele ente querido que parte para o mundo espiritual, necessário se faça que nós também aprendamos ao auxiliar. Quando nós temos um ente querido que é internado num hospital, qual é a maneira pela qual nós vamos o visitar? Uma maneira respeitosa, procuramos levar sempre uma palavra de otimismo, uma palavra de respeito, uma palavra de animação, tentando sempre dizer para aquela pessoa: olha, vamos lá, você vai sair dessa, você está apenas passando por um momento difícil. Nós vamos encorajar aquela pessoa. E depois que aquela pessoa parte para o mundo espiritual, nós caímos num desespero. E esquecemos que aquela pessoa está precisando o mesmo tratamento que nós estávamos dando quando ele estava no hospital. Porque ele não melhorou. Não é porque ele perdeu o corpo físico que ele está bem. Ele está no mundo espiritual mal, na grande maioria das vezes. Ele precisa do quê? Das nossas preces. Ele precisa do nosso pensamento voltado para o bem. Ele precisa do nosso pensamento voltado para o ambiente de carinho, de amor. Então nós não podemos descuidar dessa questão. Quantos entes queridos ficam aprisionados no próprio lar porque as pessoas não libertam esses espíritos para que eles possam ser atendidos no mundo espiritual? Fazemos evocação,
Ficamos evocando os espíritos todas as horas. Papaizinho, me ajuda, eu estou com esse problema. E nós não percebemos o grande mal que nós estamos fazendo a ele, por exemplo, no caso de um pai que se encontra no mundo espiritual. Porque o pai sempre ajudava a pessoa a vida toda. E a pessoa não aprendeu a andar com as suas próprias pernas. Quando o paizinho desencarna, volta para o mundo espiritual, há então um desespero, porque nós não sabemos andar com a perna própria. E aí ficamos pedindo ao papaizinho para que nos ajude. E o papaizinho fica ao nosso lado. Mas como também está atado, geralmente não é um espírito tão evoluído, ele fica aprisionado perto de nós sofrendo, porque ele não pode fazer nada. E o sofrimento é mais intenso. Então nós temos que tomar muito cuidado com invocação. Então é por isso que ele faz essa petição. Nós vamos ver se ele vai ser atendido ou não. Mas o que ele está pedindo é para que ele possa, durante um período, nem que seja um período curto, ele possa fazer uma visita à sua esposa e aos seus filhinhos. Realmente é um tema muito importante e quando nós compreendermos que é momento de elevarmos pensamentos positivos a esses que já desencarnaram e não queremos a sua ajuda, vai ajudar e muito a esses espíritos que também estarão continuando a sua jornada evolutiva numa outra dimensão. Continua a narrativa. E, revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio, para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concedera agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Aqui, André, antes de você dar continuidade, porque agora Alfredo vai dizer o pensamento dele. Então ele está ansioso, ele diz, olha, tem um grupo espírita que foi formado perto da minha casa, eu poderia então dar uma mensagem para minha esposa, para os meus filhos, eu acho que isso poderia ajudar e muito. Vamos ver agora o que o administrador fala com referência a essa petição que esse nosso irmão está fazendo de retornar para ajudar a esposa e os filhinhos que ainda se encontram aqui na crosta. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade, e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos. Por vezes,
a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus e que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer senão pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim, e francamente não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. André, aqui praticamente tem também alguns pontos que nos faz chamar a atenção. Um deles, primeiro, que os espíritos que já estão na condição de ser como psicólogos, atender as pessoas dentro das suas dores, dos seus problemas, logicamente não tem como ponto básico influenciar na decisão daqueles que pedem, porque nós somos espíritos livres. Mas é bonito como o administrador age diante dessa situação. Ele diz assim: olha, meu irmão, você tem que pensar bem, porque às vezes a separação é importante, você é muito ligado à família sanguínea. Será que se você estiver lá em espírito, você vai poder fazer alguma coisa? Ou será que você vai se desequilibrar a tal ponto de ficar ainda agarrado sem ter o que fazer? E ele conta que 2 pessoas, na mesma situação que ele, em tempos atrás, também pediu para visitar a família, ou seja, a esposa, os filhinhos, e os 2 então foram para ficar alguns dias e não retornaram mais. E na verdade nem sabe quando assumirão novamente uma oportunidade bendita de trabalho. Então você está trabalhando nessa casa, você já está recebendo um amparo, nós já estamos auxiliando a sua família. Então é importante que você repense em tudo isso. Então esse convite é muito importante para a sua análise, porque daqui a pouco nós vamos ver se ele vai continuar com o pedido de liberação
para visita à família ou se ele vai recuar. Mas é interessante que a visão que o administrador dá a ele é uma visão muito ampla, porque, na grande verdade, o administrador consegue mostrar a ele uma visão de que nem sempre nós podemos ajudar. Às vezes nós podemos ajudar de outra maneira, que é o que ele está fazendo lá. Olha que fato interessante, André Luiz. Realmente, esse capítulo, ele vem mostrar para nós um grande e grave problema que muitos espíritos domiciliados do corpo físico encontram no mundo espiritual. Porque muitos encarnados não fazem por maldade, evocam os seus antigos familiares para ajudar nisto e naquilo, pensando que eles têm condições de ajudar. E, na verdade, nós estamos também atravancando o espírito que está do outro lado no seu progresso. Porque muitas vezes nós imaginamos, eu estou com saudade. Só porque ele desencarnou, ele não vai ter saudade de nós, não vai ter saudade do antigo lar, não vai ter saudade da vida que ele tinha quando estava aqui. Então nós vamos fazer a leitura final para que possamos fazer os comentários em torno deste capítulo substancioso, precioso, como é todo o livro Os Mensageiros. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou: os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado: desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. É interessante que o administrador, Alfredo, diante desse quadro, na qual há uma conversa muito bonita, que talvez uma conversa singela, como o André referiu, mas de suma importância. Porque muitas vezes nós agimos pelo coração e somos convidados a agirmos pela razão. E a razão nem sempre é aquilo que o coração pede, que o coração manda. É interessante nós analisarmos que é lógico que é dolorido para as criaturas uma separação. Dizer que nós vamos perder um ente querido, porque essa palavra também deveria ser riscada do nosso vocabulário. Olga, como é que você vai? Eu perdi um ente querido. Não, você não perdeu ninguém. Porque nós perdemos alguma coisa que nós nunca mais vamos encontrar. Isso é perder. Na verdade, o ente querido partiu para uma outra dimensão que, na grande maioria das vezes, num primeiro momento, ele vai ficar ao seu lado. Tem muitas pessoas que perguntam: Sérgio, para onde vão os espíritos? A grande maioria vai para onde? Se você que está me ouvindo, quando algum familiar seu vai para um hospital e ele sai do hospital, para onde ele vai? Vai para a rua? Vai para um hotel? Vai passear? Ele não volta para casa? A maioria dos espíritos que desencarnam, para onde vai? Não vai para casa. Vai para nossa casa. Só que com um agravante. Ele não sabe que desencarnou na grande maioria das vezes. E aí começam os grandes problemas para o espírito, que acaba ouvindo os pensamentos, as falas, e ao mesmo tempo participa de tudo, sem poder nada fazer. Então os espíritos sofrem porque eles ouvem o nosso pensamento, as nossas rogativas, ouvem os nossos pedidos, ouvem os nossos clamores, ouvem as nossas lamentações. Então, mediante a isso, é muito interessante que esse nosso irmão, então, pensou um pouco e agradeceu ao administrador
pelo carinho e diz, olha, você tem razão. Talvez nesse momento eu estou agindo pelo coração, pela emoção, mas eu não estou agindo pela razão. Você tem razão. Eu vou continuar trabalhando um pouco mais e amanhã, quando eu estiver melhor, logicamente farei novos pedidos. Então isso, André, é o que nos mostra o quanto é importante a nossa conduta perante aquele que volta para a pátria espiritual. E aqui também tem uma outra visão que nós precisamos cultuar. Ninguém é obrigado a lidar com o público, mas quando lidamos temos que ter carinho ao falarmos com os outros. Não é porque o outro não está compreendendo que é óbvio que a gente vai atender com falta de paciência, com falta de amor. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Mas se você está atendendo uma pessoa, se você é um dirigente espírita, se você está numa atividade do atendimento fraterno, ou se você está profissionalmente ligado com o público, aqui nós vemos a personificação de um dirigente do futuro. Tratava a todos de uma maneira séria, sorria no momento da descontração, era sério no momento do trabalho, a todos atendia conforme o caso de cada um. Quem precisava de colo, Alfredo tinha um colo. Quem precisava de uma palavra mais dura, Alfredo tinha a palavra mais dura. Quem precisava só de um abraço, Alfredo tinha um abraço. É isso que falta no Espiritismo. O que falta no Espiritismo é a compaixão. Sentirmos o que o outro está sentindo, entendermos o que o outro está passando e aceitarmos que cada um está no seu momento, cada um está no seu grau evolutivo. E o certo para um é relativo para o outro. O bonito para um, às vezes, não é para o outro. Então, quando nós lidamos com o público, eu tenho que entender o gosto do André Luiz é diferente do gosto do outro. E entender que o gosto do outro satisfaz o outro, da mesma maneira que o meu satisfaz a mim mesmo. Então é esta visão, dentre todas que o nosso querido Sérgio passou, que cabe pontuarmos no programa de hoje. E um outro fato interessante também é que como o administrador estava atendendo um trabalhador em especial, os outros trabalhadores, lógico, todos temos problemas. Eles começaram a se aproximar. Porque nós vamos ver nos capítulos futuros ele atendendo também outras pessoas que fazem outras rogativas. Então isso demonstra claramente uma casa espírita. Não é porque nós estamos trabalhando que nós somos espíritos perfeitos. Temos as nossas dores, as nossas dificuldades. Por isso que eu acredito que dentro daquilo que o André falou, e nós aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade procuramos pautar muito, é um atendimento especial aos trabalhadores. Eu acho isso muito importante, dar a oportunidade para o trabalhador também passar pelo atendimento fraterno, porque ele também passa as suas lutas, as suas dificuldades, precisa ser acariciado, como toda pessoa que vem a uma casa espírita, tem dia que as pessoas não estão bem. Então creio que nós precisamos realmente repensar a nossa conduta no movimento cristão, sendo mais fraterno, sendo mais humano, vivendo mais aquilo que nós pregamos. Eu acho que nós poderíamos, André, resumir tudo aquilo que nós estudamos com uma única frase: viver mais aquilo que nós pregamos. Tudo aquilo que se fala dentro de uma casa espírita passa 5 minutos, quando nós vemos a atitude das pessoas é tudo ao contrário. Percebemos que as pessoas não estão fazendo força nenhuma de tentar se modificar. E aí vem aquela frase no Evangelho segundo o Espiritismo: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Nós aproveitamos a oportunidade para convidar todos os amigos que nos acompanham a compartilharem os vídeos que nós temos no YouTube. Você já conhece o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz? youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Se você está nos acompanhando nesse momento no YouTube, o YouTube permite que você faça um comentário do vídeo. Gostou? Comente.
dê a sua opinião. Tá gostando? Fale que gostou. Dê o sinal de joinha, que significa que gostou. Esta forma dinâmica ajuda muito, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, a fazermos um programa cada vez melhor e mais dinâmico. E lembramos também do culto do Evangelho no Lar, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Curta a nossa página, procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar e o vídeo aparece às 18 horas, horário de Brasília, em nossa linha do tempo. Queridos amigos, nós estamos encerrando o programa da TV A Caminho da Luz com o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso querido Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Até semana que vem.